Muito bem, meus caros. Vamos continuar aqui nosso assunto sobre torção. Nessa feita, a gente vai analisar os elementos estaticamente indeterminados quando estão carregados por torque. Bom, essa situação na qual o elemento pode ser considerado estaticamente indeterminado são situações em que a equação de equilíbrio de momentos não é adequada para se determinar os torques desconhecidos. Um exemplo desta situação seria a que é mostrada nesta figura abaixo. Então, aqui a gente pode ver que temos uma barra AB que está submetida a um torque num ponto C determinado, a uma distância de 3 metros da extremidade A e 2 da extremidade B, onde um torque é aplicado com o valor de 500 Nm. E aí, se a gente for fazer mais ou menos o diagrama de equilíbrio, aliás, a equação de equilíbrio, a gente vai ter o seguinte: o somatório dos torques internos, ou somatório dos momentos, igual a zero. Vamos obter as seguintes condições. De um lado, a gente tem o momento em A, ou torque em A, e de outro lado, o torque em B. Se a gente for escrever isso aqui em termos de equilíbrio, vamos notar o seguinte: regra da mão direita, é isso? Então, começando lá de TA, está rotacionando para a esquerda, aliás, sentido horário ou anti-horário? Sentido horário, então ele entra negativo, menos TA. E o T, sentido horário, e o TB, negativo também. Como isso é só uma questão de convenção, o valor de TB e TA, a gente poderia escrever de forma contrária, né? Mas o final é que tudo isso aqui é igual a zero. A gente pode organizar da seguinte forma: 500, que é o valor do T, menos TA menos TB. E a gente não consegue determinar nem TA nem TB apenas pelo equilíbrio. E aí, para nós obtermos uma solução, nós vamos usar o mesmo método que a gente utilizou lá na análise discutida na seção 4.4 do livro do Ribble, que é a relação entre as equações de equilíbrio e as equações de compatibilidade nas deformações. Bom, a condição de compatibilidade necessária exige que o ângulo de torção de uma extremidade do eixo em relação à outra seja igual a zero. É isso? Por que isso? Porque os apoios nas extremidades são fixos. Então, por mais que aqui rotacione, essa parte em C, eu tendo a rotacionar, determinar um valor de ângulo de torção, no final das contas, a rotação relativa entre A e B vai ser igual a zero. É isso porque as duas extremidades, os dois pontos estão fixos. Então, essa rotação relativa entre A e B, podemos escrever que ela é igual a zero. Certo? Bom, então, desde que o material seja linear elástico, ou seja, aqui há o mesmo modo de elasticidade, o módulo de elasticidade devido ao cisalhamento são iguais, o momento de inércia também é igual, porque a barra é constante. A gente pode simplesmente escrever o seguinte, que se eu tomar
este trecho aqui, AC, um torque que se desenvolve nele, é igual a TA. É isso? Se você não estiver conseguindo visualizar, poderíamos escrever o diagrama de torção mais ou menos assim, ó. X e aqui T de X, é o valor do torque. Bom, aqui em cima, desenho de outra cor, esta figura, a gente teria um valor de TA constante. É isso? Só que chega bem aqui no meio a descontinuidade de valor T. Aqui teríamos TB. Né? Conforme que a soma entre os dois, TA mais TB é igual a T. Né? Essa descontinuidade seria eu analisar esse diagrama ao longo dessa peça. Então, no trecho AC, o valor do torque constante é TA. E no trecho CB, o valor do torque é constante, mas o valor é TB. Então, continuando aqui, devido à rotação relativa entre A e B ser igual a zero, essa rotação relativa seria exatamente a rotação do trecho em A, né, que é positiva, menos a rotação do trecho em B. Do trecho CB. E ela vai ser negativa. É isso? Então, essa aqui seria uma equação de compatibilidade. Certo? E a soma das duas seria igual a zero, né? Uma vez que a rotação relativa entre os dois tramos ou trechos da peça tem que ser igual a zero. Mas o ângulo de rotação é dado pelaquela nossa formulação, né? Que a gente já tinha encontrado anteriormente. T vezes o comprimento, torque vezes o comprimento, dividido pelo momento polar de inércia, dividido pelo modo de elasticidade do cisalhamento. Então, se eu fizesse aqui para fiar, que é o T, no trecho AC, né? É TA. E o comprimento? 3 metros. É isso? O J eu não sei. O G também não sei. Ele não dá na questão. Mas não vai interessar para a gente. Vocês vão ver. Bom, e quem é o FIB? Né? Aqui seria TB, né? O torque na região B, ó. TB. Vezes o L, comprimento CB, que é 2 metros, dividido por J, que é uma polar nessa seção, constante ao longo do eixo, e o G também. Bom, isso aqui é igual a zero. Na hora que eu vejo isso aqui, a gente já pode cancelar, né, esse JG. Então, a gente vai ter a seguinte relação. 3TA, bota assim, não, menos TB igual a zero. É isso? Mas aqui eu posso escrever dessa forma também. Pegando esta equação aqui, ó. TA mais TB. Estou passando os dois membros aqui para o outro lado da equação.
igual a 500. Aí na hora que eu somar aqui, ó, esse sistema de equações, que eu cancelo, aí fica 3 meios mais 1 vai dar 5 sobre 2, né, ou 2,5. Colocar 5 sobre 2TA igual a 500. 5 cancela com 500 aqui, fica 100 de um lado, multiplica 2, TA igual a 200. Obviamente que se eu coloquei aqui Newton e metro, né, então o resultado aqui é Newton metro também. Certo? Bom, e quem é o TB? Bom, vamos pegar essa equação aqui e desenvolver, né? Aqui é 200 mais TB igual a 500. Então, eu passo 200 para o outro lado, TB é igual a 300 Newton metros. Essa aqui é simples, né? Então, veja só a questão. Os dois valores eu encontrei positivos, né? Significa que realmente esta é a direção que a reação na extremidade A e na extremidade B vão ocorrer, certo? Qual seja, o torque aplicado está no sentido anti-horário e as reações no sentido horário entre si. Ok? Vamos fazer uma questão um pouco mais elaborada, só para demonstrar de forma mais peremptória este assunto. Vamos considerar aqui um eixo agora com dois momentos, né? Vamos dar aqui um pouco de complexidade à questão. Bom, então, o eixo maciço de aço mostrado na figura abaixo tem diâmetro de 20 milímetros, aqui ele já dá o diâmetro, né? Diferente da outra questão. Bom, se for submetido aos dois torques, aliás, não era nem questão anterior, né? Era só uma representação daquilo que a gente chama de elementos estaticamente indeterminados. A questão mesmo mais completa seria essa. Bom, esse eixo maciço tem diâmetro de 20 milímetros, se for submetido a dois torques, determina, como está na figura, né? Determina as reações dos apoios fixos A e B. Então, a gente tem a seguinte figura, uma barra circular de comprimento total de 2 metros, onde eu tenho um torque aplicado em um ponto C a distância 0,2 metros de uma extremidade de 800 Nm, e próximo à outra extremidade, a 0,3 dela, um torque no ponto D, que é este ponto, a essa distância da extremidade de 500 Nm. Então, mais uma vez, o que nós estamos pedindo aqui é a reação em A e em B, nos apoios fixos A e B. Só um momento. Aqui eu já mostro para vocês o diagrama de corpo livre na figura B, na questão, que vai ficar na figura, né? Então aqui, ó, estou sempre colocando essas reações no sentido, pela regra da mão direita, anti-horário. Aliás, horário. Certo? Então, TB aqui nessa direção horário, TA também na direção horária. Obviamente, se o valor dá negativo, a gente vai
reconsiderar isso, né? E inverter considerar o sinal invertido na equação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como no exemplo anterior, nós dizemos que o elemento é estaticamente indeterminado se acontecer o seguinte, ó. Na hora que a gente for aplicar a equação de equilíbrio, os momentos na peça, a gente vai obter a seguinte questão. A gente tem aqui, no sentido horário, né? Então vai ser negativo, TB mais 800 Nm, está no sentido anti-horário, sentido ainda horário, menos 500 Nm, é isso? E menos TA, que está também no sentido anti-horário. Aliás, horário. É isso? Então a gente tem isso aqui, ó. Essa aqui é uma indefinição, né? A equação não é adequada para resolver essas duas reações de apoio. A gente precisa, portanto, de uma segunda equação que aí vai envolver a questão da compatibilidade, das equações de compatibilidade. No caso aqui eu tenho o mesmo exemplo da questão anterior, em que as duas barras, aliás, a barra nas duas extremidades são fixas, e aí a rotação relativa entre A e B vai ser igual a zero, certo? Vai ser igual a zero. E aí vale aquela mesma equação, né? Ou seja, o somatório dos ângulos de cada trecho igual a zero, né? Exatamente porque há uma rotação relativa aqui igual a zero. Bom, então cada trecho aqui, então esse trecho aqui que seria o trecho, vamos lá, vamos fazer aqui, né? O trecho BC, né? Que é esse trecho aqui, ó, com o torque interno igual a TB. Para além do ponto C, eu tenho um trecho CD, o torque interno resultante vai ser 800 aqui nessa extremidade e, aliás, o TB aqui nessa extremidade, 800 aqui nessa ponta. Qual vai ser o valor do torque? 800 menos TB, né? 800 menos TB é o valor do torque no trecho CD. E no trecho DA? No trecho DA, bom, aqui nessa extremidade tem um TB, aqui 800, né? E aqui menos 500. Então seria, como tudo está no sentido, como a regra da mão direita vai nos indicar, sentido anti-horário positivo, aqui então fica menos TB mais 500, mais 800, menos 500. Então, mais 800 menos 500, mais 300, menos TB, né, que é o valor do torque dentro desse trecho aqui, DA. Certo? Você poderia fazer TA, certo? Dizer que é TA e fazer o inverso, né? Fazer o caminho inverso. Que seria TA dentro desse trecho. Esse trecho aqui teria 500 menos 500 menos TA, e nesse trecho aqui teríamos mais 300 menos TA, certo?
Nós optamos por esse caminho aqui, mas no final das contas o outro também vai dar na mesma. Então, esse aqui seria o ângulo de rotação no trecho BC, certo? Mais o ângulo de rotação no trecho CD, mais o ângulo de rotação no trecho DA. Isso aqui igual a zero. É semelhante à questão anterior, com a equação de compatibilidade. Então, quem é o ângulo de torção aqui, desse trecho BC? O TB aqui é negativo, né? Negativo. Vamos fazer assim, TB vezes L, quem é o L? 0,2. Assim, só dizer aqui que é negativo. Aqui está no sentido, aqui, ó, anti-horário. Aliás, horário, né? Mais o torque no trecho interno aqui vai ser $800 menos TB. Está no sentido contrário aqui, ó. Sentido contrário. Então, mais 800 menos TB. Assim, só escrever aqui J vezes G. Melhor calcularmos logo o J, né? Uma vez que a gente tem o valor do diâmetro. Então, o J vai ser π sobre 2 vezes o R à quarta. Vou colocar em metro. 0,02 à quarta. Vou chamar a calculadora aqui. Elevado a 4. Eu acho que nem precisa fazer isso não, gente, porque como é constante o J aqui ao longo da peça, então ele vai cancelar de uma forma ou de outra, vocês vão ver. Bom, aqui seria J vezes G, aqui J vezes G, o comprimento desse trecho é 1,5, é isso, e aqui fica mais 300, é o ângulo de rotação em trecho DA. 300 menos TB vezes 0,3. Da mesma forma aqui, ó, menos JG igual a zero, né? No final das contas ia cancelar todo mundo lá, não precisava nem calcular o J. Aliás, nem precisa lidar isso aqui. Então a gente vai ter essa equação aqui, que já vai nos fornecer diretamente o TB, né? Então fica assim, ó, TB menos 0,2 TB
800 vezes 1,5 dá 1.200, né? Mais 1.200 menos 1,5 TB mais 0,3 vezes 300 dá 90. Menos 0,3 TB igual a zero. Então fica menos 0,2, menos 1,5, menos 1,7, menos 0,3, menos 0,2. Aliás, menos 2, né? Menos 2 TB igual a 1.200 mais 90, 1.290. Passa para o outro lado negativo, né? Então, quem é o TB? Vou pegar aqui a calculadora. Chamando aqui a calculadora, 1.290 dividido por 2, 645. Então, TB, 645 Newton, né? Metro, Newton metro. Bom, e aí a gente substitui aqui, ó, nessa equação e encontra o TA, né? Então, quem é o TA? TA é menos 645 mais 800 menos 500 menos 345. O TA vem aqui para o lado positivo, fica o que está aqui desse lado esquerdo da equação, menos 345. Newton metro. Então, tá aí a questão, né? Então, a estratégia aqui é, primeiro, fazer a equação de equilíbrio, né? A gente vai constatar que fica inadequado para resolver as reações de apoio somente por ela. E aí a gente parte para a equação de compatibilidade, ou seja, nesse caso aqui, como os apoios são fixos, então a rotação relativa do eixo da peça vai ser igual a zero. Isso quer dizer que o somatório dos ângulos internos e rotação interna, cada trecho, vai ser igual a zero. Foi o que eu fiz, né? Apliquei a fórmula do ângulo interno, que é a torção vezes o comprimento dividido por J, que é o momento polar de inércia, dividido por G, modo de elasticidade transversal, ou de cisalhamento, e fiz o somatório, né? Só tem questão aqui a cuidado com os sinais, né? Para a gente conseguir ter uma avaliação correta. Então seria isso para eixos estaticamente indeterminados, né? Ou barras estaticamente indeterminadas sujeitas à torção. Bom, e aí, continuando, um novo assunto aqui, é interessante nos atentarmos agora para eixos maciços, agora não circulares. Né? Eixos maciços não circulares. Então, a gente vai ter o seguinte. Lá
na aula passada, no início, nós demonstramos que quando um torque é aplicado a um eixo com seção transversal circular, ou seja, que ele é simétrico em relação à sua linha central, nós vimos que as deformações por cisalhamento variavam linearmente de 0 até o centro, para um máximo em sua superfície externa. É isso, 0 no centro e máximo na superfície externa. Máximo na superfície externa. E além disso, por causa da uniformidade, as seções transversais não se deformavam. É isso? As seções transversais continuavam circulares sem haver deformação. Não se deformavam, mas permaneciam planas depois da torção do eixo. Então, eixos que têm uma seção transversal não circular, no entanto, não são simétricos em relação a essas respectivas linhas centrais. Veja aqui, a gente tem essa situação aqui para o eixo não circular. Então, aqui é o eixo central da peça. Bom, e aí aqui, por exemplo, essa distância ao eixo é diferente dessa distância aqui ao eixo, desse ponto ao eixo. Da mesma forma, é diferente essa distância aqui do vértice ao eixo. E aí não há essa igualdade, dessas seções, no caso, não seriam simétricas em relação a essa linha central, ou esse eixo central. E assim, as seções transversais, na hora que é aplicado um torque, o que acontece com elas aqui? Elas distorcem, entortam, quando o eixo sofrer rotação, exatamente porque não há essa igualdade de simetria, não há essa simetria, ou seja, essas linhas externas em relação ao eixo central são diferentes entre si. Essa é uma evidência que a gente pode ver olhando para essas linhas da grade aqui, a forma como elas se deformam, de forma bem diferente da seção circular, seção transversal circular. É esse comportamento da seção transversal quadrada. E aí, por causa dessa deformação, a análise de torção de eixos não circulares, ela é considerada um pouco mais complicada do que na seção circular. Mas aí envolve métodos de energia e outros assuntos que a gente não vai abordar aqui nesse nosso curso. Senão teríamos que nos dedicar mais tempo, talvez seria inviável. Inclusive tem outros assuntos que seriam requisito para a gente poder estudar essa configuração da deformação das seções não circulares submetidas à torção, ficando inviável para a gente estudar aqui. Só que, usando uma análise matemática baseada, por exemplo, em teoria da elasticidade, a distribuição da tensão de cisalhamento no interior de um eixo, com seção transversal quadrada, ela pode ser determinada, certo? E os exemplos que a gente tem, vamos passar aqui, seria o que a gente vê nessas figuras aí abaixo. Por exemplo, a tensão de cisalhamento ela varia ao longo de duas linhas radiais do eixo, como aqui a gente tem nessa seção transversal, a figura A. Então, vejam, aqui eu tenho essa linha, que seria a linha mais próxima do eixo, que é a linha do vértice, aliás, do vértice não, do meio do lado, eu desenvolvo aqui uma tensão máxima, mas uma linha que vai do centro até o vértice, olha a distribuição de tensão aqui, já muda totalmente, a configuração já muda de tal forma que nesse ponto aqui, dos vértices, eu tenho uma tensão igual a zero,
começa no centro zero, né? Geralmente aqui na região central é zero. E aí ela vai variando ao longo da linha, certo? Mas para linhas diferentes a distribuição de tensões é diferente. E por que essa distribuição de tensão desses elementos são diferentes? As deformações por esses elementos também serão diferentes, né? E aí elas, por isso, entortam aqui a seção transversal, certo? Mais uma vez, a distribuição de tensões, né, em linhas diferentes são diferentes, as deformações vão ser diferentes também da mesma forma. Então a gente tem essa configuração aqui empenada, né, da seção transversal, o empenamento da seção transversal. Mas veja que aqui próximo à região central do eixo, a gente tem uma uniformidade, né, das deformações, certo? Isso porque que geralmente ela vai se comportar próximo de zero, né? As tensões e também as deformações, uma vez que elas são proporcionais, diretamente proporcionais entre si. Em particular, observe que os pontos nos cantos do eixo devem estar sujeitos a uma tensão de cisalhamento nula. É isso? E aí a deformação também vai ser nula, né? Como a gente havia falado. Bom, espera-se que a face superior deste elemento, como a gente vê aqui na figura C, né? A gente vai ter essa distribuição aqui de tensões, né? Veja que eu estou pegando este ponto aqui central, que seria o ponto mais próximo, né, da linha externa da peça ao eixo central, e aqui eu tenho uma tensão máxima, certo? Enquanto que nessa região aqui do vértice, as tensões aqui são nulas, né? As tensões desses elementos são nulas, exceto aliás, não, todas as tensões elas são nulas, como a gente mostrou aqui, né? E aí, exatamente essa diferença aqui de configuração da deformação da seção transversal. E aí, espera-se que a face superior deste elemento esteja sujeita a uma tensão de cisalhamento para contribuir com o torque aplicado T. No entanto, isto não pode ocorrer uma vez que as tensões de cisalhamentos complementares tal e T' agindo na superfície devem ser nulas. Ok? E aí, usando a teoria da elasticidade, a gente vai fazer um resumo aqui, que é essa tabela 5.1, que vai fornecer os resultados da análise para seções transversais quadradas, assim como para aquelas que têm seções transversal e triangulares ou elípticas, né? Tanto a tensão máxima quanto o ângulo que é desenvolvido, o ângulo de cisalhamento desenvolvido na estrutura. Certo? Em todos os casos, a tensão de cisalhamento máxima ocorre em um ponto na borda da seção transversal mais próximo da linha central do eixo. Então, o quadrado está localizado aqui no ponto médio dos lados do quadrado, né? Seja a região que tem, vamos dizer, a menor distância ao eixo central. Da mesma forma, no ponto médio, em relação ao eixo, no triângulo, e na elipse, na região de menor distância entre o eixo e a parte mais externa. E os valores estão aqui, né? Tanto da tensão máxima, que é o que ocorre nesses pontos aqui, né, para o quadrado, como está aqui na figura, triângulo e elipse, e o ângulo de torção, certo? O ângulo de torção. Então, com isso a gente pode ver se desenvolve aqui o raciocínio para uma questão que envolve a determinação da tensão de cisalhamento
o ângulo de torção, vamos ver aqui o que ele quer, uma seção não circular. Então, o eixo de alumínio, o eixo de alumínio 661 T6 é o tipo de material, é isso? Tem área de seção transversal na forma de um triângulo equilátero. Determine o maior torque T que pode ser aplicado à extremidade do eixo se a tensão de cisalhamento admissível for 56 MPa e o ângulo de torção da extremidade estiver restrito a 0,02 radiano. Qual é a intensidade do torque que pode ser aplicada a um eixo de seção transversal circular feito com a mesma quantidade de material? É outra questão. E aí pede para considerar o modo de elasticidade transversal de 26 gigapascal. Então, é o seguinte, para essa seção retangular, aliás, triangular, né, de triângulo equilátero, vamos aqui pegar 20T ao cubo, a tensão de cisalhamento máximo. vezes T dividido por A ao cubo. Só voltando aqui, ó, o ângulo de torção 46 vezes T dividido por A4G. Então, o ângulo de torção igual a 46T vezes L dividido por A quarta vezes G. É isso? Então, com isso aqui, ó, a gente já pode determinar o seguinte. Veja, o que ele quer é determinar o maior torque que pode ser aplicado, né, nessa extremidade, torque T. Por exemplo, se a tensão máxima admissível, né, for 56 MPa e, por outro lado, o ângulo admissível seja 0,02 radianos. Então, essa primeira equação vai nos dar o seguinte, ó, qual seria a tensão de cisalhamento máxima da peça no eixo? 56 MPa. Eu adoto como estratégia, né, não adotei em algumas questões passadas, mas sempre utilizar Newton e milímetro, no caso aqui MPa, né? Isso aqui é igual a MPa, certo, gente? Mas no final das contas eu gosto de usar sempre Newton e milímetro, certo? Newton e milímetro. Bom, então, ó, essa tensão de cisalhamento máximo vai ser 56 MPa, que é 56 Newton por milímetro quadrado, né? 56 Newton por milímetro quadrado. 20 vezes T é o torque que eu quero. Quem é o A? O A é 40, né? Esse triângulo é equilátero. O lado é 40, portanto, 40 ao cubo. Vamos resolver aqui para T, né? Quem é T? Considerando a tensão máxima que será aplicada, que será resistida, né? De 56 MPa. Então aqui, ó, vamos lá, 40 ao cubo. Ele não tem aqui ao cubo, mas a gente faz aqui 40 ao cubo vezes 56 dividido por 20. Aqui dá 179
é 1.200 newton, né? Deixa eu ver se está certo isso aqui. Vamos só fazer aqui de novo, ter certeza, né? Quarenta. Ó, veja, aqui é milímetro, né? Então, esse milímetro aqui fica ao cubo também, né? É isso, porque o A aqui é milímetro. Então, voltando aqui, ó, vamos lá. 40 ao cubo. Fazer assim para ter mais segurança. Acho que eu errei, né? É isso mesmo. Vezes 56 dividido por 20. Dá 179. Ponto 2 kN, né? Isso aqui dá em newton, estou colocando logo aqui quilo, que é 1000, né? Beleza, e aí a gente tem o ângulo de torção igual a 46, ó, só que o admissível aqui, ó, é 0,02, né? 0,02 radiano. Então fica 46, o torque eu não sei. Quem é o L? 1.200 milímetros. Não é isso? milímetros. Dividido por 40 milímetros a quarta. E o G? 26 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado. Eu já tinha falado em aulas anteriores que o gigapascal é mesmo que escrever 1000 ou 10 a terceira newton por milímetro quadrado. Certo? Então, olha, aqui dá para ter uma relação, né? Se newton por milímetro quadrado é MPa, então o mega de megapascal é 10 a sexta, vezes 10 a terceira, ou 1000, 10 a nona, né? Que é o giga. Né? Então fica aqui, ó, 26 vezes 10 a terceira, newton por milímetro quadrado. Então vamos aqui, voltar com a calculadora e calcular o T. Então 40 a quarta vezes 26, vezes 10 a terceira, que é 1000. Né? Vou multiplicar aqui por 0,02. Passo multiplicando esse denominador aqui. Bom, vai dar esse valor aí. 1 bilhão, 331 milhões, né? Dividido por 46. É isso? E divide por 1.200.
E aí eu fico com 24.115 newtons. Ou 24,1 kN. Então, na hora que eu considerar aqui o fator limitador, não a tensão, esse desagramento admissível, mais o ângulo admissível, o torque vai ser menor, né? Então, o limitador aqui é o ângulo de desagramento. Porque, veja, se eu ultrapassar esse valor aqui, ó, para um torque bem maior, 179, aqui já foi embora, né? O meu ângulo de desagramento, ó, o ângulo de torção, aliás. Então, o que vai limitar obviamente, esse aqui, esse valor, né? Obviamente que se eu aplicar esse valor de torque aqui, a tensão vai ser bem menor, vai estar seguro, né? Mas, por outro lado, se eu aplicar esse torque aqui na fórmula do ângulo, aqui vai estourar, aqui vai dar um... Aliás, se eu aplicar esse torque aqui, ó, 179, aqui nessa fórmula, mantendo esses mesmos valores, obviamente, isso aqui vai dar um ângulo bem maior. Ora, só que o meu ângulo pode ser no máximo 0,02 radianos. Então, o ângulo aqui é o fator limitador, certo? Para esse torque que vai ser aplicado. Então, aqui, só fechando aqui a questão, né? Vamos reler aqui para entender. O eixo de alumínio, tensão transversal e triangular, determine o maior torque que pode ser aplicado à extremidade se a seção transversal, essa tensão for admissível 50 MPa e o ângulo de torção 0,02. Então tá, o maior ângulo é esse aqui, o maior valor de torque é esse aqui, né? Se passar disso aqui, eu não vou atender ao ângulo admissível máximo, né? Ok? Bom, então, o que ele pede aqui no restante? Qual a intensidade de torque pode ser aplicada a um eixo de seção de transição circular feito com a mesma quantidade de material? Ou seja, se eu tenho a mesma quantidade de material, eu vou... A estratégia é o seguinte, é transformar essa seção aqui, triangular, numa seção circular. É isso? Então, ó, a área do triângulo necessariamente vai ter que ser igual à área do círculo. Veja, eu disponho da mesma quantidade de material, certo? Então, o que é interessante é eu trabalhar com a mesma quantidade de comprimento e mudar a seção para uma seção transversal circular. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a área do triângulo, ela é... Essa conta que eu já fiz anteriormente. Esse triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 4 vezes o lado ao quadrado, certo? Pode fazer manualmente, que dá certo também da mesma forma, né? Então, aqui seria A sobre 2 e aqui A. Aí você soma as duas áreas, vai dar isso aqui, certo? Teorema de Pitágoras para encontrar qual seria essa altura e aí você faz base vezes altura, né? E assim por diante. E aí a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Esse seria o raio equivalente para A. Bom, mas aí quem é que seria esse raio, né? Quem é que seria esse raio? Seria... Acho que ficou muito exagerado. Deixa eu escrever assim, né? C ao quadrado igual a raiz de 3 sobre 4π
2 ao quadrado. Certo? E aí, uma vez tendo feito isso, vamos calcular qual vai ser o raio, né? Raiz de 3. Vamos fazer direto, né? Fazer direto. Então, raiz de 3 dividido por 4 dividido por π. Vezes a ao quadrado. 40 ao quadrado. Então dá 220. Isso aqui é o C ao quadrado, né? Vou tirar a raiz, portanto, aqui quadrada. Então é 14,85 milímetros. Opa! (14,85 milímetros). Bom, e aí o tal máximo vai ser, vamos lá, só tirar aqui a calculadora, né, que diferente do triângulo, o tal máximo o círculo vai ser T C sobre a mequinese. Né? E o ângulo de torção T sobre L, J dividido por G. Vamos fazer aqui primeiro a função de cisalhamento máximo. 56 por milímetro quadrado. O T, que é o C, 14,85 dividido pelo J, né? Vamos aqui calcular o J antes, para a gente levar lá para a questão. É π sobre 2 vezes 14,85 a quarta. Vou chamar aqui a calculadora. π dividido por 2 vezes 14,85 elevado à quarta. Vamos ter aqui vamos esquecer isso aqui, vamos fazer direto aqui, né? Não custa nada. Aqui é π sobre 2, 14,85 a quarta. Aqui. Ó, agora aqui fica só 3, né? Então, o torque aqui vai ser o seguinte: π vezes 14,85
255 ao cubo dividido por 2 vezes 56 dá 288 quilonewton-metros. Ponto 0,6 quilonewton-metro. Só que é quilonewton-metro aqui também. É isso? Beleza. É semelhante da forma do triângulo equilátero, o ângulo de torção, né? Só que aqui, ó, aqui é o T, vou descobrir, o L é 1200, o J, π sobre 2 vezes 14,85 a quarta, e o G, 26 vezes a terceira, né? Nosso T vai ser o seguinte, vamos lá. Π dividido por 2 vezes 14,85 a quarta vezes 26 vezes a terceira vezes 0,02. Eu estou passando esse denominador aqui, multiplicando e divido aqui por 1.200. Não, 33.101, né? Ou 33,1 quilonewton-metro. Mais uma vez, o φ é o limitador, né? O ângulo de torção é o limitador. Porque se eu considerar, mais uma vez, esse torque aqui, beleza, aqui ele vai até no máximo a tensão admissível. Mas se eu considerar esse torque aqui nessa formulação, aqui estoura meu ângulo, né? Que é 0,02 no mínimo, e ele vai ser bem maior. Então, uma vez que se o T aqui for 33, a tensão admissível vai estar bem abaixo. Então, aqui em ambos os casos, sempre o fator limitador vai ser o ângulo de torção, certo? Tanto na seção circular quanto na seção não circular. Ok? Então vamos seguir aqui para o último tópico desse tema de torção, que é o seguinte: tubo de parede fina com seção transversal fechada. Então, só um momento. Bom, os tubos de parede fina de seção transversal não circular são com frequência utilizados para construir estruturas leves, como aquelas usadas em estruturas metálicas, né? Até perfis tubulares, enfim, desde cobertas, passarelas, enfim, até, vamos dizer assim, seções
utilizadas em aeronaves, né, em aviões. E em algumas aplicações, elas podem estar sujeitas a uma carga de torção. Então, nesta sessão, a gente vai analisar os efeitos da torção nesses elementos de parede fina, né, tubulares. E aqui vamos considerar um tubo com seção transversal fechada, ou seja, que não tem rupturas ou fendas ao longo do seu comprimento. Certo? Como a gente vê aqui na figura A. Certo? Um tubo, parede totalmente fechada, sem falhas. E como as paredes são finas, vamos obter a tensão de cisalhamento média, ao assumir que a tensão é uniformemente distribuída através da espessura do tubo em qualquer local dado. Bom, mas aqui, vamos lá, vamos admitir aqui um anel, ou uma seção dentro desse tubo dx, e dentro desse anel, entre aspas, né, que a gente cortou, não é exatamente um anel porque não é totalmente circular, né? Seção qualquer aqui. Mas dentro desse, entre aspas, anel, a gente tem um segmento, né, de comprimento S, que eu vou aqui ampliá-lo para fora. E aí nós vamos ver o seguinte: esse pequeno elemento com comprimento finito S, né, e essa largura diferencial dx, eu tenho o seguinte: em uma extremidade ele tem a espessura, vamos assumir, TA, e na outra TB. E aí, devido ao torque que é aplicado, a tensão de cisalhamento está desenvolvida na face frontal do elemento, certo? Esse torque aqui, ó, ele vai nos fornecer essa distribuição aqui de tensões nessa face frontal do elemento. Especificamente, na extremidade de A, a tensão de cisalhamento é tal A, e na extremidade B, tal B. Okay? E essas tensões podem ser relacionadas ao se observar que as tensões de cisalhamento equivalentes TA e TB podem e também devem agir nos lados longitudinais dos elementos. E esses lados têm largura constante dx, né? Que é, vamos dizer, esses lados aqui, devido àquela nossa análise do cisalhamento que acontece no elemento infinitesimal. Essa mesma tensão tem uma componente nessa direção perpendicular. Da mesma forma, nessa outra face aqui ao longo do comprimento, certo? Como a gente tinha visto anteriormente. Bom, esses lados têm largura constante dx, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, tanto esse lado A quanto o lado B. E as forças que agem sobre eles são dFA igual a tal A TA dx, né? Ou seja, tal A vezes o DA, né? O DA, que é a areazinha formada aqui por esse retângulo aqui nessa parede do lado esquerdo, espessura vezes a altura, né? Espessura TA vezes a largura, aliás, dx. E aqui TB vezes dx, a área do outro lado, né? E DFB, né? Desenvolve tensão de isolamento em B vezes a área DB, ou DA na face B. Como o equilíbrio exige que essas forças tenham valores iguais, na direção opostas, vamos ter a seguinte configuração, né? No equilíbrio desse elemento, dFA igual a dFB, né? Aqui, ó, o dx vai cancelar com dx, vai sobrar tal A vezes TA igual a TB vezes TB. Bom, este resultado é importante, certo? No sentido de que ele mostra que o produto da tensão de cisalhamento média e da espessura do tubo é o mesmo em cada local da seção transversal. Okay?
este produto, vamos chamar de Q, que é denominado fluxo de cisalhamento, certo? E em termos gerais, a gente pode expressá-lo da seguinte forma, né? Q seria a tensão média, no caso, né, vezes a espessura do tubo, né, de forma geral. Ele é uma constante, certo? Ao longo de todo o aparelho, ele não muda, certo? Bom, como o que é constante com relação à seção transversal da peça, a maior tensão de cisalhamento média deve ocorrer onde a espessura do tubo for a menor, certo? Exatamente devido a essa correlação, né? Devido à constância, né? Quanto maior a espessura, menor a tensão de cisalhamento. E, por outro lado, quanto menor a espessura, maior vai ter que ser a tensão. Okay? Então, se um elemento diferencial com espessura T e comprimento ds e largura dx for isolado do tubo, vamos ver aqui, ó, esse elemento aqui. O que a gente vai ter? A face frontal sobre a qual a tensão de cisalhamento média age é dA, que é igual a T vezes ds. Essa áreazinha aqui onde a tensão de cisalhamento média age, né? A área na região frontal. De modo que a força que é desenvolvida aqui, ó, dF, representado por essa seta também, né? E a gente pode colocar aqui na parte superior, esse dF é igual a tensão vezes a área, certo? Ora, mas, como você pode ver aqui está um pouco esquisita essas equações, mas tudo bem. Ó, aqui, dF igual a tensão média vezes dA, tensão média igual a T vezes ds, né, que é a área dA. Então, o torque que vai se desenvolver aí nessa questão vai ser nesse pequeno trecho, né, H, que é a distância do ponto central até o ponto de atuação da força, dF, certo? E esse dF aqui pode ser substituído pelo tal média TDS, certo? E aí, para a seção transversal inteira, a gente integra esse torque infinitesimal dt. Então, aqui eu vou ter integral de linha, por isso que esse símbolo foi aqui para cima, né? Acho que foi um erro aqui do programa, da fórmula. Mas a integral de linha de ht média tds. Então, h ela é... Deixa eu ver aqui. Aqui tem um pequeno erro. Mas é isso mesmo. Esse tal médio aqui, ele é constante, então ele vai para fora, né? Ele aqui vai para fora. E aí, o que sobra aqui? O T também é constante, vai para fora. Aqui seria H, né? Esse aqui não é T, não, é H. É H. Bom, então eu sei que a área média, o elemento infinitesimal aqui que determina a área média, certo? Seria a área desse triângulo aqui que está em azul. Ou seja, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, qual seja H vezes ds dividido por 2. Então, o ds ele pode ser obtido aqui em função do dA, que é a área média. Então, fica ds igual a 2dA dividido por H. Então, eu vou substituir esse elemento ds na integral aqui
acima, né? Então fica o torque como sendo igual a tensão média vezes T, são constantes, vezes HDS, mais uma vez, substituir aqui o DS por 2DAM. Então, o T fica, o 2 vem para fora, né, da integral, vezes tal média, tensão de isolamento médio, vezes a espessura, e o H vai embora com outro aqui, né? Esse H vai embora. E sobra aqui só a integral de área do elemento. Bom, então o torque seria 2 vezes a tensão de isolamento média, vezes a espessura, vezes a área média. De tal forma que a tensão de cisalhamento média é igual a T dividido por 2T dividido por AM, certo? Essa aqui, portanto, é a tensão de cisalhamento média na parede, no tubo de parede fina com seções transversais fechadas. Ok? E aí, só uma consideração é que essa área média seria a área interna, né, achurada aqui, que passa pelo ponto médio da parede fina, né, que está aqui tracejado. Aqui, mais uma vez, tensão de cisalhamento médio, tal, T torque interno, T a espessura do tubo, no contorno da linha central. E aí o ângulo de torção é feito da seguinte forma, né, feito com... Não vou procurar provar aqui, porque a gente precisa de um conteúdo chamado métodos de energia, que é lá para frente a gente vai aprender. Então, aqui eu só coloco para vocês a determinação do ângulo de torção. É isso, que é TL dividido por 4, área média ao quadrado, dividido por G, vezes a integral de linha de 1 sobre T vezes ds. Ok? Então, para título de exemplo, aí vamos fazer essa questão que é dada aí, que diz o seguinte, né? Calcule a tensão de cisalhamento médio em um tubo de parede fina, com seção transversal circular de raio médio RM e espessura T, submetida a um torque T. Calcule também o ângulo de torção relativo se o tubo tiver comprimento L. Então, em primeiro lugar, vamos fazer aqui uma pequena consideração, né? Aqui a gente tem a distribuição de tensões na parede do tubo, né, onde está submetido a um torque. Então, a distribuição da tensão de isolamento real seria essa aqui, né? Aqui eu tenho uma tensão mínima na parede interna do tubo, na parede externa a tensão máxima. E a tensão média se desenvolve, né, no ponto médio entre uma e a outra, entre o raio médio e o raio, aliás, o raio externo e o raio interno, que é o raio médio, que aliás foi dado na questão. Certo? Então, essa aqui seria a tensão aproximada, né, de cisalhamento média na parede. Seria uma tensão constante, igual a tensão de cisalhamento média, que é uma aproximação que a gente faz para paredes finas. Essa aqui é só uma informação importante aí para considerar em tubos de parede fina. Bom, o que é pedido na questão é o seguinte: calcular a tensão de cisalhamento médio em um tubo de parede fina, já submetido a um torque T, e o ângulo de torção. Então, basicamente, a aplicação dessas duas fórmulas aqui, né? Tensão de cisalhamento médio e o ângulo de torção para a parede fina. Então, a tensão de cisalhamento média vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura dividido pela área média.
É isso. Bom, o torque é T, né? 2 vezes a espessura, e a área média está em função do raio médio, né? Quem é que vai ser a área média? A área média vai ser π vezes raio médio ao quadrado. Então, essa aqui é a tensão que se desenvolve nesse tubo de seção circular. Tensão média igual a T dividido por 2π vezes a espessura vezes o raio médio ao quadrado. E o ângulo de torção? Vamos relembrando aqui a fórmula. T vezes L dividido por 4 área média ao quadrado vezes G integral de linha ds dt. ds sobre t. Bom, mas aí quem é a área média e o ds? Bom, esse ds seria a integral de ds dt, esse t que vai para fora, né? Vai ficar assim. 4 área média ao quadrado vezes G vezes T. E aqui eu tenho ds. É isso? Só que esse ds, integral, aliás, de ds, vai ser igual a essa, que é 2π vezes R, né? É isso? Então, substituindo aqui, ó, todos esses valores, TL é 4 vezes a área média, π, RM, o que é P ao quadrado, né? A área está ao quadrado, RM ao quadrado, ele fica a quarta. GT. Isso aqui é multiplicado por 2π RM. Então, o ângulo de torção vai ser igual a... Vamos aqui. Então, 2. Esse π aqui vai embora com um desses aqui. E esse RM vai embora com um aqui. Sobra 3, né? Então, aqui, ó, fica TL dividido por 2π RM ao cubo GT. Esse é o ângulo de torção para esta seção. Ok?
Bom, mas ele pede outra coisa aqui. Seria essa questão, né? Então, aqui eu já tenho um tubo retangular, né? Ou quadrado. Só coloco aqui para esse lado. Então, o tubo quadrado de alumínio tem as mesmas dimensões. Determine a tensão desse elemento médio no tubo, no ponto A, se ele for submetido a um torque de 85 Nm. Calcule também o ângulo de torção devido a esse carregamento, considerando aí o modo de elasticidade transversal do alumínio 26 GPa. Então, aqui por inspeção a gente consegue dizer que o torque interno aqui, né, é 85 no ponto A, torque no ponto A. Na verdade, em todo o comprimento ele vale 85. E a área média, a espessura é 10 milímetros, então fica menos 5 de cada lado, 50 ao quadrado, né? Então, tensão de cisalhamento média, para esse tubo de parede fina, vai ser igual a 2 dividido por 2T vezes área média. Então, aqui eu tenho 85 Newton por Newton metro, né? Se eu trabalhar aqui com Newton em milímetros, então seria 85.000 Newton milímetro. 2 vezes a espessura, que é 10, e a área, 50 ao quadrado. Na hora que eu faço essa conta aqui, tensão de cisalhamento média é igual a 1,7 Newton por milímetro quadrado, ou 1,7 MPa. E o ângulo de torção, só aplicação da fórmula, TL sobre 4, área média ao quadrado, G, integral ds T. Esse T aqui sai da equação, né, também. Então fica, ó, torque 85.000 milímetros, Newton milímetros. O comprimento um 1,5 milímetros dividido por 4 vezes 50 ao quadrado vezes 26 vezes 10 à terceira, integral de linha ds dividido por 10, né? Então, por que 10? É a espessura da parede. Então, φ fica assim. 1,96 vezes 10 a menos 5, integral de linha
e ds. Ora, integral de linha ds é o perímetro, né, de todo o tubo, na espessura média, na região da espessura média, que vai ser igual a 50 vezes 4. Não é isso? Então, o ângulo de torção vai ser 1,96 vezes 10 a menos 5 vezes 50 vezes 4, que é igual a 3,92 vezes 10 a menos 3 radiano. Então seria isso. Com isso a gente finaliza nosso conteúdo sobre torção. E aí a gente parte para o estudo e peça submetida à flexão. Então, that's all. Até a próxima.